Olá, meu nome é Manuel, eu sou estudante do curso de Estatística. Atualmente eu estou cursando o sétimo período e eu estou na minha segunda vigência de PIBIC. O meu plano de trabalho foi a avaliação de modelos de agrupamento usando a teoria de resposta ao item, e o projeto dessa vigência foi o desenvolvimento e implementação de modelos de TRI para avaliação de agrupamento. Dando seguimento ao nosso conteúdo. Antes de eu falar sobre o conteúdo em si, sobre o que foi desenvolvido durante o projeto, preciso falar um pouco sobre a teoria de resposta ao item. A teoria de resposta ao item é uma técnica largamente usada pela área da psicometria, com o intuito de estimar a habilidade latente do respondente baseado em em testes e itens diferentes níveis de dificuldades, e também considerando uma habilidade latente do próprio respondente. Comumente usada a teoria de resposta ao item no Enem. Muitos devem conhecer o TRI, o termo TRI, por conta do Enem. Ao contrário da teoria clássica dos testes, que comumente usamos para avaliar o desempenho dos respondentes por nível de teste, a TRI modela as respostas dadas pelos respondentes baseado em itens de diferentes dificuldades, uma habilidade latente do indivíduo e um discriminante que existe relacionado àquele item. Um modelo clássico de teoria de resposta ao item é o beta 3 IRT, definido pela seguinte expressão, onde PIJ é a probabilidade do respondente I acertar o item J, θI é a habilidade latente do respondente I, ΔJ é a dificuldade do item J e a J é um discriminante relacionado ao item J. Além disso, a gente tem as seguintes quantidades, alfa IJ e beta IJ, que são quantidades que dependem diretamente dos parâmetros de dificuldade, habilidade e discriminante. Vale ressaltar que esses três parâmetros que eu acabei de citar, eles seguem distribuição a priori, eles seguem as distribuições a priori aqui embaixo. Dando seguimento, sabendo que PJ é uma beta, né? A gente pode definir a expressão da esperança de uma beta da seguinte forma. E aqui a gente tem, de fato, o TRI que a gente trabalha, que é a esperança de PJ, ou seja, o valor esperado da probabilidade do respondente I acertar o item J. Perceba nessa quantidade aqui, quando esse θI é muito grande, essa quantidade inteira aqui, ela se aproxima de zero, ou seja, essa quantidade aqui inteira em conjunto, ela vai para zero, e isso aqui tudo vai para 1, ou seja, à medida que a habilidade do respondente é muito alta, a probabilidade de ele acertar o item cresce, se aproxima de 1. Só que quando essa quantidade aqui cresce, essa quantidade aqui inteira também cresce, por conta disso aqui é positivo. Essa quantidade inteira cresce, isso daqui cresce muito, ou seja, essa quantidade inteira se aproxima de zero. Ou seja, mais difícil a questão, menor a probabilidade dele acertar. Falando agora sobre os objetivos dessa pesquisa, ela se resume basicamente a criar modelos de teoria de resposta ao item, implementar um código na linguagem Python, comparar o uso de modelos de TRI com a avaliação de métodos de agrupamentos já existentes. O código ele foi implementado, ele está num repositório no GitHub e também está para ser publicado no próprio repositório do Python. Durante o projeto, a gente encontrou um empecilho grande, que é a implementação antiga realizada pelo Yuchen em 2019. A implementação antiga desse modelo realizada estava depreciada, com bastante coisa depreciada, e apresentava um custo computacional altamente inviável, dado alguns conjuntos de dados que nós tínhamos. E decidiu-se então já começar reimplementando esse modelo de uma forma diferente, utilizando esse gradiente descendente e uma nova perspectiva desse modelo, onde a gente agora tem mais de dois novos parâmetros, que a gente particionou o discriminante em dois novos parâmetros, onde basicamente cada um tem a sua função. Beta-J tem uma função de sinal, identificar o sinal desse discriminante, e ômega-J tem a intenção de verificar a amplitude dessa discriminação. Além disso, a gente decidiu realizar, além desses dois novos parâmetros, decidiu facilitar um pouco a vida para a questão da recuperação dos parâmetros. Decidimos deixar livre a questão criar esses valores livres, TI, DJ, BJ e OJ, onde a gente ia aplicar funções de ligação para realizar transformações nessas variáveis, nesses chutes iniciais, né, nesses valores reais, pertencentes aos reais, para poder levar eles para onde os nossos parâmetros estavam, né, a priori, aonde eles deveriam estar a priori. Da seguinte forma, o nosso θi ele vai ser gerado a partir de um valor real aplicado em uma função sigmoide, o nosso ΔJ vai ser gerado a partir de um valor real aplicado em uma função sigmoide, o nosso OJ vai ser aplicado dentro do nosso soft plus, que vai gerar o nosso WJ, e o nosso BJ vai ser um valor B, o nosso beta-J vai ser gerado a partir de um valor real aplicado em uma tangente hiperbólica. Lembrando que beta-J é referente ao sinal, a tangente hiperbólica ela vai variar de menos 1 a 1. E o da ômega-J é o soft plus, ele está verificando a amplitude desse intervalo para o discriminante. Dessa forma, a gente tem a intenção de minimizar a seguinte expressão matemática, que é a da entropia cruzada. A gente vai utilizar o método gradiente descendente nessa implementação. Por isso o nome RTGD, que é Item Response Theory Gradient Descent. Daí decidimos utilizar a aplicação do gradiente descendente para minimizar essa expressão aqui.
Essa expressão, essas contas dessas derivadas, elas foram feitas, estão no artigo, estão no material, e é só clicar aqui embaixo e copiar esse link em outra aba, e você vai ser direcionado para ver esse apêndice, para ver o artigo em si. O modelo Beta3RT foi aplicado para estimar habilidades de modelos de agrupamento e as dificuldades e discriminações de instâncias dos conjuntos de dados agrupados. Para ajustar esse modelo, a gente tem a intenção inicial de ter uma matriz PIJ. Essa matriz PIJ, as linhas vão ser as instâncias e as colunas vão ser os modelos, ou seja, vamos ter M colunas e N linhas, onde M é o número de algoritmos e N é o número de instâncias. Aqui nós temos o algoritmo. No artigo original ele está melhor visto, né? Está mais fácil de ver por conta da qualidade da imagem. Durante o processo a gente decidiu realizar 100 réplicas de Monte Carlo, onde no processo a gente ajusta o modelo de agrupamento, verifica o índice de Rand, ajusta o modelo de agrupamento para um conjunto de dados, verifica o índice de Rand, guarda ele e assim vai por 100 vezes seguidas. Daí decidimos pegar o melhor índice de Rand e armazenar essa informação. Os modelos considerados foram caminhos com essas variações: o MinShift, o Spectral Cluster, o Density Based Spatial Clustering of Application with Noise, mais conhecido como DBSCAN, com essas variações de algoritmo, e o Opkins e o BERT. Além disso, durante o processo de resultados, para ter uma análise mais pontual, decidimos utilizar o conjunto K e o conjunto Cleveland, que tem essas dimensões. Por fim, geramos alguns gráficos e a gente vai ver eles a seguir. Aqui nós temos o gráfico de habilidade versus índice de Rand, nós conseguimos ver que está bem disperso. Aqui nós temos o do PCA, do conjunto K. Aqui nós temos o da habilidade versus índice de Rand para o conjunto Cleveland. Aqui nós temos o PCA aplicado no Cleveland. E por fim, nós temos que o trabalho propôs novas formulações de uma nova implementação do Beta 3 e RT, melhor, mais otimizada e que tem um menor custo computacional. Juntamente, a gente conseguiu perceber durante o processo que quando nós temos classes sobrepostas, o índice de Rand pode atuar, o Beta e RT, ele pode atuar melhor, estimando a habilidade dos modelos, como se fosse um avaliador, melhor do que o próprio índice de Rand, que já existe. E por fim, para trabalhos futuros, serão acrescentados experimentos com mais conjunto de dados e algoritmos de agrupamento.